Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 2 de abril. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe, procedimento simples, canto inferior direito aqui do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Lembrando que na parte inferior também do vídeo, você tem essa opção aí de se inscrever no canal. E por falar na parte inferior do vídeo, aqui na descrição desse vídeo, você tem lá os links para você baixar aí no seu celular o aplicativo DV Invest, seja para iOS ou para Android. Então, abaixa aí e teste o serviço fornecido dentro do DV Invest. Inclusive, tem um vídeo lá explicando todos os serviços que são fornecidos, informações relevantes, recomendações de compra e venda, carteiras de ações, vídeos exclusivos, tudo isso no seu celular, no seu desktop, durante o pregão. Indo aqui para o Ibovespa, começando aqui pelo Ibov, depois eu vou falar dos futuros mini índice, mini dólar. Depois disso eu venho aqui para as ações falando de PTR4, Vale 3, JBSS3, B3, SA3, Rent 3, CRFB3, VVAR3 e CSNA3. Começando pelo Ibov então, Ibov alta de 1,83%. Tem alguns ativos que estão saindo aqui do leilão de fechamento ainda. Então essa variação pode alterar um pouco na saída do leilão de fechamento. Então tivemos o Ibov aí com essa sinalização inicial de fundo ascendente, subiu, caiu, gerou um sinal de fundo ascendente, tímido ainda, porque o candle deixou essa sombra superior, o ideal seria fechamento acima dessa máxima, para aumentar um pouco mais a importância e a chance de ter algo mais para cima, mas ao superar a máxima do dia de hoje, aumentará a probabilidade de se ter um movimento aqui de alta para o Ibovespa, a máxima de hoje 73.861. Para anular essa sinalização, o Ibov em sinalização de fundo ascendente, que torna a tendência de curto prazo mais indefinida, o Ibov teria que fazer isso aqui, perder a mínima deste pregão aqui, que pregão de quarta-feira, que foi com a mínima em 69.568 pontos. Futuros, lembrando, se essa videoanálise for útil para você, ou estiver já sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha, agradeço de imediato, você com isso, você prestigiando meu trabalho aqui diariamente, você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal, principalmente o conteúdo gratuito que tem aqui e tem as análises diárias. Então, se estiver sendo útil de alguma forma o conteúdo aqui para você, deixe seu like, seu joinha aqui nas análises e também nas lives que acontecem todos os dias às 10h45. Então, nos futuros, nós temos o mini índice aqui brigando para ver se vai fechar ou não acima do gap de baixa de ontem, que é na faixa dos 71.950. Nesse momento, 71.910. Olhando para o gráfico de 60 minutos, observe, vê aqui para cima dessa região. Se sustentou aqui acima, beleza, gerou um grande candle de alta. O que seria o mais positivo ainda? Superar essa máxima ou gerar novo sinal de alta, mas não voltar aqui para baixo, que aí já é um sinal de perda de força. Primeiro voltando para esse nível aqui para baixo e agora ameaçando voltar para esse patamar. Enfim, abaixo dessa região aqui de 71.900, 71.950 a 71.900, a partir do próximo pregão abriu caindo, passou a gerar topo descendente, no gráfico de 10,85 minutos, foco em buscar venda. Caso aconteça a abertura para cima, vem aqui, já abre forte para cima, focaria em buscar a operação na ponta compradora. Ainda mais se abrir aqui para cima e já passar a gerar sinalização de alta acima dessa região aqui, ou seja, uma região que vai ali de 72.725 a 71.890, né? Que se a gente parar para colocar aqui para frente, a gente vê aqui uma resistência e aqui um patamar onde o preço se sustentou acima. Então, se abriu subindo e passou a gerar sinalização de alta, principalmente para cima já dos 71.890, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10,85 minutos, foco em buscar a operação na ponta vendedora, no compradora no mini índice. No dólar, dia de hoje de alta de 0,34% por enquanto, então ainda está cotando aqui o dólar. Gráfico de 60 minutos, bem picotado o movimento de subida, porque o movimento já é um movimento mais longo para cima, né, daqui do gráfico diário, mas segue sem gerar sinal de baixa, segue sem gerar topo. Pregão passado conseguiu ali fechar levemente aí acima dos 260, ficou em 260,5. Hoje já está fechando um pouco mais acima desse topo anterior, que já é um patamar de referência, até eu comentei isso na última análise, é um patamar de referência aí para decisões no intraday, região dos 260. Gráfico de 60 minutos, só mencionando os 260 aqui, ó, colocar na linha em cima dos 260. Aqui está a região dos 260, que é justamente aqui, ó, essa região. Então aqui era uma resistência, aqui observe como os 260 funcionam como suporte, ou seja, abriu caindo, abriu aqui para baixo, passou a gerar
topo descendente no gráfico de 10 8 5 minutos abaixo dos 260, 260,5, foco em buscar a operação na ponta vendedora de day trade. Acima desse patamar, e melhor ainda, como está aqui patinando acima da média, acima da região dos 276,5, se passar a proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu subindo para cima dos 276,5, que está bem aqui brigando agora nessa região. Se a gente for mais exato ainda, for exigir um pouquinho mais em termos de ter um cenário mais positivo, vem para cima desse patamar e passa a gerar sinal de alta, no mínimo, acima dos 280. Enfim, nessa faixa aí de preços, que é esse fundo anterior com esse topo aqui, abriu subindo, gerou sinalização de alta, fundo ascendente, ou pivô de alta, foco maior em buscar a operação na ponta compradora no mini dólar, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou boa alta de 8,46%, já saiu aqui do leilão, mas fechou basicamente onde abriu. Abriu com forte alta, abriu lá em 15,40, fechou em 15,51, deixando uma sombra superior grande, um candle pequeno, enfim, um candle com corpo pequeno, que demonstra uma certa fraqueza, apesar do candle se a gente considerar aqui o gap, então teríamos um candle assim com uma certa perda de força ali, nessa superação aqui, onde ela tinha resistência, que eu já tinha comentado. Tanto comentei ontem e comentei principalmente hoje pela manhã cedo, onde eu passei alguns vídeos aí falando de PTR4, Vale 3, Itube 4, BBDC 4, MGLU 3, VVR 3, para possíveis operações de day trade, cenário para operações de day trade. Ele comentei isso nos primeiros 30 minutos de pregão, exclusivamente só dentro do canal DV Invest. Onde eu já disse, o link dos aplicativos para acessar o aplicativo DV Invest está aqui na descrição do vídeo. Aqui tinha outra resistência, então 15,40 e R$ 15,85. Então parou nessa resistência, que era uma região de 15,85 até os 16,05. Então essa faixa de preço bateu lá e não conseguiu fechar acima. Mas está dentro o quê? De uma tendência de alta. Pivô de alta aqui montou uma tendência de alta no gráfico diário, que favorece, olhando para o gráfico intraday, possibilidade de compra de fundo ascendente a partir do próximo pregão, considerando todo esse movimento de alta, movimento aí basicamente de umas 8 horas de pregão, a gente teve uma correção aqui basicamente de 5. Então, considerando que a gente ainda tem um cenário mais adverso, um prazo maior, eu aguardaria uma correção um pouquinho maior no tempo em relação a esse movimento de subida, e melhor ainda se viesse até para testar esse patamar aqui, vem, testa essa região e gera um sinal de alta no próximo pregão. Você já abre caindo, mas na primeira ou segunda hora de pregão já reverte para cima, gerando um fundo ascendente acima desse patamar da média móvel de 13 períodos, essa máxima desse topo 15,18, até um patamar mais abaixo de 14,96 ou R$15. Enfim, nessa faixa de preço aqui, recuou, testou, gerou sinal de alta, foco maior em buscar a operação de compra a favor do sinal de alta do pregão de hoje, do pivô de alta do gráfico diário, que é o pivô do gráfico diário, seria mais para se buscar a operação de compra. Para quem está comprado na Petro, o stop para mim ficaria abaixo do fechamento de ontem, ou seja, o stop ficaria em R$14,29, ou que vai ficar basicamente isso, se fechar abaixo da média, já vai ficar em cima dos 14,29, gerar nova mínima, também seria outra forma de saída de uma posição comprada para quem comprou aqui, rompimento. Seguindo para Vale 3, no dia de hoje nós temos aí a ação que apresentou uma queda de 1,36%, está dentro ali das médias, a região mais difícil de se trabalhar de swing trade, eu pelo menos evito, porque entra um cenário um pouco mais, geralmente, em média entra um cenário um pouco mais de indefinição e sinais falsos, gera um sinal de alta, por exemplo, no intraday, não anda. Ativo segue aqui brigando com essa região de fundo anterior, que já virou resistência aqui de novo resistência, então está patinando nesse patamar. Quanto maior o tempo ela ficar aqui de lado entre as médias e depois gerar um pivô de alta, mais interessante seria para buscar uma compra, para abrir uma compra de swing trade na Vale 3. Então, por enquanto, ainda sem uma alternativa tão interessante de entrada no meu modo de ver na ação. G60 veio aqui bater nesse patamar, mas respeitou, não deu sequência, gerou um candle contrário aqui, que qualquer compra que tenha sido executada em termos de oscilação acima da máxima aqui, isso aqui, essa perda de mínima já seria um sinal de saída de uma posição comprada. Ou seja, veio aqui para romper e depois volta para baixo com um candle do mesmo tamanho, ou maior inclusive, do anterior de alta, então um sinal negativo para o papel. Então, nesse momento aí, não vejo uma alternativa de entrada. Logicamente que amanhã
Quando abrir o pregão, dependendo da abertura do pregão, eu passo aí as possibilidades de entrada pensando um pouco mais em day trade no ativo. JBSS3, dia de hoje, apresentou aqui uma queda de 4%. A ação está patinando aqui em cima da média, gerou engolfo de alta ontem, que eu tinha comentado. Hoje eu fiquei de olho no papel no sentido de, que eu tinha falado ontem, né? Se eu gerar algum tipo de recuo no G60, sinal de alta, ou ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, possibilidade de compra. Aí hoje ao vivo, hoje na live do mercado, eu passei uma compra na superação da máxima desse candle aqui, com stop abaixo dessa mínima pelo gráfico de 30 minutos. Fluiu bem nos primeiros 30 minutos, veio aqui para baixo, depois que fez esse candle, já tinha uns 3 candles aqui da posição e não estava andando, stop reposicionado para cá, depois gerou mais esse candle, reposicionei stop para cá, gerou mais esse candle, stop reposicionado para cá. Quando o stop foi reposicionado para cá, já era um stop de proteção, né? Considerando a entrada aqui nesse patamar e o stop a saída aqui nessa região. Então essa operação foi encerrada nesse candle aqui na sequência e essa operação gerou ali um leve ganho de 0,75%, capital total mais 0,1%. Então foi a operação que eu recomendei no pregão de hoje, que como eu já disse, de maneira geral, como o mercado está com volatilidade um pouco mais alta, está favorecendo um pouco mais as operações um pouco mais curtas, logicamente com stop menor pelo gráfico de 60 ou até mesmo, como eu passei essa, pelo gráfico de 30 minutos. B3SA3. B3SA3 fechou o pregão muito bem, com alta de 6,2%, fechando acima da média móvel de 13 períodos, gerando um fundo ascendente, então é um sinal positivo. O que não me levou à entrada no papel? Né? Gerou um fundo ascendente? Era um martelo? Sim, era um martelo. Poderia fazer essa compra? Poderia. Preço abaixo da média. Resistência de um gap de baixo do pregão de ontem, que foi de R$ 35,90, e a próxima resistência, que já era média em outro gap, R$ 37,00. Gap que eu digo é gap de corpo, tá? Ou seja, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui. Então, gap de corpo. Bateu nesse patamar aqui dos R$ 37,00 no dia de hoje, basicamente, R$ 36,97. Está aqui, mas com um fechamento bom. Para quem está comprado nesse ativo, o stop inicialmente fica aqui embaixo, aguardaria pelo menos mais um pregão para reposicionar o stop abaixo da mínima do próximo pregão, ou seja, do pregão que ficaria, ou seja, a partir de segunda-feira, reposicionar o stop abaixo da mínima de sexta-feira, para quem está comprado no ativo. A B3SA3 retoma basicamente a tendência de alta de curto prazo se conseguir superar essa máxima aqui, gerando um pivô de alta no gráfico diário, que seria superação dos 39,52. E para quem entrou comprando o ativo, ou está comprando o ativo pensando em swing trade, o desafio principal depois dos 36,90 fica na região dos 38,64. Acima disso tem logo ali a faixa dos 39,52 e aqui outro nível, essa região aqui na casa dos R$ 40,24. São os níveis de resistência para o ativo. Indo agora também nesse mesmo contexto, né, de fundo abaixo da média móvel de 13 períodos, que seriam um dos pontos limitadores, a média até as médias alinhadas um pouco mais para baixo. Rente 3 gerou um bom candle de alta hoje, tem até um certo espaço para a média móvel de 13 períodos, alta de 10,3%, superou e fechou acima da máxima do candle anterior. 4 candles mais fortes para baixo, perdendo a mínima de um grande candle de alta, não deveria ter acontecido isso. Então, assim, o ativo pode até ganhar força para cima, mas é uma operação que eu vejo com um risco maior pela forma como foi o movimento aí de queda. Mas gerou um bom sinal de alta. Quando eu falo assim, mas gerou um sinal de alta, porque aconteceu isso numa região de suporte, que é a região em torno dos 23,87. Bateu nessa faixa de preço e agora gerou um bom candle, fechando acima da máxima do candle anterior. Para quem está comprando o ativo, já está dentro desse papel. Em termos de swing trade, 23,13 seria um stop bem posicionado. E aguardaria o pregão aí de sexta e de segunda-feira para fazer um novo, subir esse stop, né? Colocar o stop abaixo da mínima do pregão de segunda-feira. Isso ocorreria apenas lá na terça-feira da próxima semana, em termos de dar espaço para o mercado oscilar aqui e ver se ganha realmente força aqui para cima na Rente 3. Lembrando que, de maneira geral, agora o cenário do papel é uma tendência indefinida de curto prazo com esse fundo ascendente, assim como aqui comentado na B3SA3, tendência também indefinida de curto prazo com esse fundo ascendente, com essa quebra da sequência de topos e fundos descendentes do gráfico diário. Então, esses dois ativos aí estão indefinidos no curto prazo por essa questão de fundo ascendente montado. A mesma coisa aqui para CFB3. Então, o ativo gerou um baita candle de alta, a alta ali de 8,87%. Só que para uma entrada com
preços abaixo das médias, cheio de resistência pela frente também, eu prefiro ficar de fora. Tem algumas informações aqui bem duvidosas no papel, no gráfico semanal. A gente tem um sinal forte de alta que volta para baixo, gera movimento para baixo, candles descendentes no gráfico semanal, está brigando entre as médias, enfim. Por mais que a operação possa andar, não está se encaixando corretamente dentro da minha metodologia. E nesse caso, se eu entro comprando um papel com stop gigante desse aqui, com várias resistências pela frente, como esses 2 topos, 3 topos basicamente, esse aqui e esse aqui, eu estou tomando um risco muito alto, então eu prefiro deixar ela gerar uma definição, porque quando eu vejo a média móvel ficando basicamente flat ou horizontal, é um cenário de muita indefinição, semanal, o preço entre as médias. Eu prefiro deixar o mercado se entender, ou seja, compradores e investidores podem comprar, vender aí. Na hora que se entender que eu vejo que o preço está puxando por um determinado lado, está mais provável para subir ou mais provável para cair, aí sim tento trabalhar com alguma estratégia de swing trade em cima desse ativo. Eu gosto do cenário como um todo do ativo, na questão de gráfico mensal que ter sustentado esse ali em cima da média, podendo gerar um movimento de subida para ir lá buscar na região principal de resistência, 23,21, 23,35. Eu fiquei até de olho aqui nesse movimento de baixo para buscar compra, mas não encaixou a entrada para mim, dentro da forma que aconteceu ali na CRFB3. Então, continuo de olho, mas até agora não encaixando essa entrada. Via Varejo, queda de 5,8%, segue no seu movimento de baixa, sem sinal de alta, mas agora chegou na região de suporte, local onde ela pode gerar algum sinal de recuperação. Que região de suporte é essa? Primeiramente 4,41, que já fechou abaixo, e depois a mínima em 4,11. Então, nessa faixa de preço, ocorrendo algum sinal de alta, seria a alternativa de compra em cima de suporte através de um sinal de alta, um fundo duplo, um início de um fundo duplo em cima de Via Varejo, mas não tem esse sinal ainda. Olhando para o G60, qual seria a outra forma, sendo um pouco mais agressivo? Quebra da sequência das máximas descendentes. Seria basicamente a superação de 4,42 para colocar um stop aqui em 4,32. Né? Para tentar pegar o quê? Rompeu isso aqui, stop desse tamanho, tentando pegar um movimento de subida até a região da média, que inclusive é uma região aqui de antigo suporte que tende a funcionar como resistência na faixa ali dos 4,65 nesse momento. Então essa seria a alternativa. A outra de um candle aqui de alta ou de indefinição nesse nível aqui, superou a máxima desse candle, possibilidade também de arriscar a compra contra a tendência. A principal resistência pelo gráfico diário, as duas principais resistências, né? 5,28, depois disso na casa dos 5,71. E por último aqui eu vou falar de CSNA3. CSNA3 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 1,9%. Ação, ontem eu cheguei a comentar ali GGBR4, hoje estou comentando aí CSNA3, está travada aqui, movimento bem lateral, a tendência de maneira geral, uma tendência mais de baixa, no gráfico diário, gráfico semanal, tendência de baixa, mas para se buscar alguma compra aqui, tentando pegar um pedaço de um repique de alta ali do gráfico semanal, de uma subida contra a tendência, que já chegou a superar até a máxima da semana anterior, que era de 7,39, essa já é 7,45, e eu aguardaria alguma coisa aqui para cima desse patamar da média, que está respeitando, ou mais aqui para cima, olhando para o gráfico de 60 minutos, ó, aqui acima desses 3 topos. Vem para cima, gera ou rompimento, candle de força, superando a máxima desse candle, possibilidade de entrada. Outra forma que eu mais me interesso, correção e sinal de alta de fundo ascendente, acima pelo menos de 7,26 me animaria para uma compra aí de swing trade ou mesmo dentro do pregão mesmo, um day trade em cima de CSNA3 acima desta região. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.